Olá, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo 13 nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, por tuas bênçãos, por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez com o alimento espiritual da tua palavra, que possamos, Senhor, com alegria, refletir sobre as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido em que, infelizmente, as pessoas muitas vezes fazem uma aplicação indevida daquilo que é apresentado aqui no texto bíblico. Muitas vezes as pessoas fazem uso desse texto de forma presunçosa, de forma altiva, de forma arrogante, no sentido de que o aplicam na maneira de dizer que tudo posso naquele que me fortalece, como sendo eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu posso fazer tudo que eu bem desejar, da maneira que eu quiser, e ninguém vai me impedir. Todavia, o texto aqui nos faz pensar sobre o contentamento. O texto nos faz pensar sobre a resignação. O texto nos faz pensar sobre um espírito que encontra paz, que encontra contentamento, que encontra tranquilidade, que encontra perenidade, que encontra paz, que encontra quietude diante das adversidades da vida, diante das situações que trazem infortúnio, que trazem dor, que trazem sofrimento. É possível, através do exercício da fé, nós passarmos por toda e qualquer situação com contentamento. É aquilo que está ligado ao versículo 11, quando nos diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo passando por pobreza, mesmo passando por dificuldades, como é colocado também no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse texto aqui nos serve para desmascarar também a falsa teologia da prosperidade, que diz que o crente ele vai prosperando e apenas em uma escala de subida, e que não há outra possibilidade para um crente fiel senão o enriquecimento, senão o estar ausente de doenças ou não ser alguém que passa por privações. Esse texto nos mostra e nos prova o contrário. O crente fiel, aquele que exercita a sua fé, pode passar por situações adversas, assim como passou o apóstolo Paulo, que muito bem registra em outros momentos as dificuldades que enfrentou em sua vida. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágios, passou por fome, passou por momentos em que ele foi perseguido, apedrejado. Foram diversos os momentos de dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou. Foi açoitado, foi fustigado com vara, e nesse exato momento aqui ele estava inclusive preso. Todavia ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Nós olhamos para Cristo e nós vemos os sofrimentos que ele enfrentou, ele que é o Mestre bendito, e nele nós encontramos força na mensagem da cruz para continuarmos seguindo adiante enquanto crentes. Algo que eu sempre digo é que Deus ele tem apenas um filho sem pecado, mas nem um filho sem o sofrimento. Todos os filhos de Deus enfrentam o sofrimento.
Jesus é o único que não teve pecado, que não cometeu pecado algum. Todavia, ele sofreu. Eu e você também vamos sofrer. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. É necessário ter bom ânimo. É necessário, nesse ambiente do bom ânimo, termos contentamento. É necessário que possamos, em toda e qualquer situação, nos distanciarmos de um espírito de murmuração, nos distanciarmos de um espírito de ficar reclamando com a providência de Deus, de ficarmos insatisfeitos com aquilo que Deus nos tem concedido, sejam de situações que nos trazem um conforto ou até mesmo desconforto. Nós precisamos estar contentes, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós, sabendo que Deus é o nosso Pai Celestial e que nem um fio na nossa cabeça cairá sem o seu consentimento. Portanto, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tanto aquilo que nos traz alegria, que nos traz ali um conforto, quanto situações adversas, como a pobreza, como a fome, como uma doença, como algo que esteja relacionado à perda de um ente querido, seja o que for que tenhamos que enfrentar na nossa vida, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E em Cristo Jesus nós podemos passar por todos os vales de adversidade. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Nós podemos passar por situações das mais sombrias e mais terríveis e mais assustadoras, porque o Senhor está conosco. Ele nos promete, Ele nos garante que estará conosco. O Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado. Ele está ao lado daqueles que exercitam a sua fé nele, aqueles que têm um compromisso com Ele. Portanto, nós não temos o que temer. O apóstolo Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece. Que eu e você possamos aplicar de maneira adequada às nossas vidas aquilo que é expresso nesse versículo. Posso tudo naquele que me fortalece. Que eu e você possamos dizer isso em nossa vida. Ao passarmos por toda e qualquer situação, nós podemos passar por elas porque o Senhor é quem nos fortalece. A nossa força, de fato, em nós mesmos, ela é insignificante no sentido de um enfrentamento, mas a força que vem de Deus, ela é suficiente para que possamos passar pelo luto, para que possamos passar por momentos de doença, quem sabe a luta contra o câncer, quem sabe a luta contra o desemprego ou qualquer outro tipo de situação, uma crise financeira. Nós podemos passar por todas essas coisas, porque o Senhor é quem nos fortalece e Ele vai sustentar a nossa alma, Ele vai sustentar o nosso coração. Por isso não há por que termos desespero, por isso não há por que nós ficarmos ansiosos, por isso não há por que nós entrarmos e afundarmos em uma depressão. O Senhor é aquele que nos fortalece. Se Ele é aquele que nos fortalece, então vamos exercer essa força, vamos fortalecer-nos no Senhor nosso Deus e nele nós vamos conseguir passar por toda a provação, passar por todo o deserto, por toda a dificuldade, por toda a adversidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que eu e você possamos nos encontrar no Senhor, porque é nele que nós encontramos força. Como falaram os filhos de Israel quando passaram pelo Mar Vermelho, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é o meu Deus. Que possamos assim dizer, o Senhor é a nossa força, nosso cântico, Ele é o nosso Deus, não nos envergonhando do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No Evangelho nós encontramos força, em Jesus nós encontramos tudo aquilo que é necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. E repetimos mais uma vez as palavras do apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe seu dia, sua vida, em nome de Jesus.